Parabéns para você que está até aqui comigo. Agora, nesse bloco, a gente vai encerrar o registro civil de pessoa jurídica. Depois só vai faltar o registro de títulos e documentos e o registro de imóveis. E você vai ter ouvido as normas inteirinha. E se estiver perto da prova, eu recomendo que veja novamente, porque tem que ficar embrenhado na mente para na hora não errar. Da adesão à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e dos devedores correspondentes. Os oficiais de registro civil das pessoas jurídicas devem ser cadastrados na Central Nacional de Disponibilidade de Bens. Essa central, no âmbito do Estado de São Paulo, e assim nos limites da competência correcional da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, também tem por finalidade a recepção e a divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam cotas sociais indistintas relativas a capital social de sociedade simples decretada pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da administração pública, nos casos legalmente previstos, bem como a recepção das comunicações de levantamento das indisponibilidades nelas cadastradas. A ordem de indisponibilidade que alcance cotas sociais específicas e individualizadas integrantes do capital social de sociedade simples deve ser comunicada pela autoridade a que expediu diretamente ao oficial de registro civil de pessoa jurídica competente para a averbação por via eletrônica. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na CNIB, Central Nacional de Disponibilidade de Bens, pela autoridade competente. Então, a comunicação do levantamento ocorre eletronicamente pela central, sem prejuízo da comunicação pela referida autoridade diretamente ao registro civil de pessoa jurídica em que é promovida a averbação de disponibilidade de cota social específica, a fim de que se proceda ao seu cancelamento. O ato de cancelamento é por averbação. A consulta ao banco de dados da CNIB será obrigatória. Então, no Estado de São Paulo é obrigatória para o oficial de registro civil de pessoa jurídica, sujeitos então ao poder correcional da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no desempenho regular de suas funções e atividades para a prática dos atos do ofício, nos termos da lei e normas específicas. Os oficiais de pessoa jurídica verificarão obrigatoriamente, é obrigado, pelo menos na abertura e 1 hora antes de fechamento do cartório, se há comunicação de indisponibilidade de bens para impressão e importação XML para seu arquivo, visando o respectivo procedimento registral. Fica dispensada como? Fica dispensada essa verificação continuada, prevista nesse item, se o cartório adotar uma solução de comunicação com a central CNIB via web service, configurada para a consulta em menor tempo, desde que atendidas as normas técnicas de segurança utilizadas para a integração do sistema. Então, você tem que ter um sistema que ele já faça essa consulta automaticamente, pelo menos no início, na abertura e 1 hora antes do encerramento, e também por um período de tempo mais curto. O acesso para a inclusão de ordem de disponibilidade de comunicações de seus lançamentos e de consultas circunstanciadas deve ser feito exclusivamente com uso de certificado digital ICP Brasil nos padrões exigidos pela lei autonormativa e depende de prévio cadastramento do órgão respectivo. O registro civil de pessoa jurídica, antes da prática de qualquer ato registral que tenha por objeto cota social de sociedade simples, deve promover a prévia consulta à Base Nacional da Indisponibilidade de Bens, CNIB. Deve manter, em relação a todas as disponibilidades de registros em fichas ou em base de dados informatizada offline ou mediante solução de comunicação via web service, que serão destinados ao controle de disponibilidade e às consultas simultâneas, com a pesquisa sobre a tramitação de títulos representativos de direito contraditório. Constatada a existência de cotas sociais no nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada no livro próprio, livro A, no assento mantido pelo RCPJ. Caso não configure o registro, o número do CPF ou CNPJ, a averbação da disponibilidade somente será realizada se não houver risco de se tratar de homonímia, então nomes iguais. Então, está na dúvida, vai fazer? Não, não vai fazer. Então, somente será realizada se não houver risco de homonímia. Em caso de aquisição de cota de participação no capital social de sociedade simples por pessoa, cujos bens foram atingidos por ordem de disponibilidade, deverá o oficial de registro de pessoa jurídica, logo após o lançamento do registro no livro A, promover a averbação, independente de prévia consulta ao adquirente. Então, eu pratico o ato, em seguida a verba de disponibilidade para já pegar esse bem. Eu não vou consultar o adquirente, olha, posso averbar a disponibilidade do seu bem? Não. Registro o ato, se já tinha ordem na central eletrônica, já ingressa em seguida no assento. Imediatamente depois de lançada a averbação da disponibilidade, o oficial
da RCPJ fará o devido cadastramento em campo próprio na CENIB, que conterá espaço para essa informação. As indisponibilidades averbadas nos termos desse provimento e decorrente do parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 8212 de 91, que é penhora de execução fiscal da Fazenda Nacional às suas autarquias, não impede a inscrição de construção, oneração ou venda, alienação judicial de cotas sociais referentes a capitais sociais de sociedade simples. Então, não impede outras inscrições judiciais, então não são voluntárias. Aplica subsidiariamente a exceção às disposições do provimento 39 do CNJ. Da Central de Serviço Eletrônico Compartilhado do Registro Civil de Pessoa Jurídica. Fica instituída essa Central Eletrônica de Registro Civil de Pessoa Jurídica, que será integrada por todos os oficiais de Registro Civil de Pessoa Jurídica do Estado de São Paulo, observadas as determinações legais e normativas quanto à sua competência, privacidade, proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e do registro, quando for o caso, compreendendo os seguintes serviços: recepção e envio de títulos em formato eletrônico, a formatação de depositório registral eletrônico para acolhimento de dados e o armazenamento de documento eletrônico, expedição de certidão de prestação de informação em formato eletrônico, recepção de título em formato físico, papel, para seu lançamento no livro protocolo, digitalização e inserção no sistema, envio e prática do ato em outra serventia por meio magnético e utilização de assinatura eletrônica. O oficial que recepcionar títulos e documentos diretamente no cartório terá no mesmo dia da prática do ato registral enviá-los à Central de Serviço Eletrônico Compartilhado. Então, eu pratico e no mesmo dia, para segurança jurídica, eu já tenho que comunicar essa Central de Serviço Eletrônico Compartilhado para armazenamento dos indicadores, conforme artigo 3, 4 do provimento 48, 2016 da Corregedoria Nacional de Justiça, sob pena de infração administrativa. Olha só, que importante. Havendo mais de um oficial de registro civil de pessoa jurídica na localidade, desde que haja unânime consenso entre eles, com aprovação do juiz corregedor permanente, poderá haver distribuição prévia do ato constitutivo de nova pessoa jurídica, tanto em meio eletrônico quanto em papel, ou qualquer outro meio tecnológico, observado o critério quantitativo e qualitativo, bem como o princípio da territorialidade, ou seja, tem que ser unânime. Não pode, se um não quiser, não haverá a distribuição equitativa e quantitativa. E, além disso, precisa de autorização do juiz corregedor permanente. Então, na prova, eles podem alterar isso. Verificar depósito do item 68.2. Caso a documentação para a constituição de nova pessoa jurídica seja apresentada fisicamente, a distribuição será feita pelos registradores da localidade, que suportarão os respectivos custos e estabelecerão conjuntamente a rotina operacional mais adequada. Se for aprovada pelo juiz corregedor permanente a instalação da distribuição em determinada comarca, a sua desconstituição dependerá de nova decisão do respectivo corregedor, mediante pedido formulado pela maioria dos oficiais de registro daquela localidade. Ou seja, para juntar todo mundo, então é unânime. Para desconstituir, para sair, depende então da maioria. Então não precisa ser unanimidade. Então, aprovada essa instalação, a sua desconstituição dependerá também de decisão do juiz corregedor. Ele homologa, aceita todo mundo e ele aceita esse desfazimento mediante um pedido formulado pela maioria dos oficiais de registro daquela localidade, salvo se o quórum tiver sido estabelecido no momento da aprovação de sua instalação. Sabe se eu coloquei outro quórum antes, que teria que ser, por exemplo, a unanimidade. Se houver apenas 2 oficiais na localidade, a desconstituição dependerá da manifestação de pelo menos um deles. O requerimento de emissão e entrega de certidão eletrônica será feito através da central por suas plataformas, podendo o interessado solicitar que essa certidão seja materializada em papel, impressa em papel, por registrador de títulos e documentos situado em outra localidade, mediante pagamento do respectivo emolumento referente aos 2 atos. O resultado da pesquisa por ato de registro indicará a serventia na qual foi lavrado o registro e pelo menos um elemento de individualização para afastar a homonímia. No prazo máximo de 5 dias, a certidão digital deverá ser emitida e enviada exclusivamente por meio da central, por suas plataformas ao registrador incumbido de sua materialização em papel, constando a declaração de que o signatário da certidão em papel se responsabiliza apenas pela perfeita transcrição do conteúdo integral da certidão digital. A carga das informações relativas ao registro civil de pessoa jurídica deverá ser enviada por cada serventia até o prazo de 31 de dezembro de 2019, contendo a listagem com o respectivo nome, se houver, o CNPJ de todas as pessoas jurídicas cujo ato constitutivo tenha sido registrado na serventia, excluídos os registros cancelados ou transferidos para outra localidade. E, por fim, aplicam-se à Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Registro Civil de Pessoa Jurídica todas as disposições relativas à Central de Serviço Eletrônico Compartilhado
do registro de títulos e documentos, seção 67 e seguinte, naquilo que com ela forem compatíveis. Então, no próximo bloco, vamos adentrar no registro de títulos e documentos.